Da parte de Deus para o seu coração nesta noite. Chamados, de novo, chamados para serem escolhidos. Amém, glória a Deus. Nós somos chamados para sermos escolhidos pelo Senhor, irmãos. Amém? A palavra de Deus nos diz, lá em Mateus capítulo 20, no versículo 16, que muitos são chamados, porém poucos no final de tudo serão escolhidos pelo Senhor. Repita assim comigo: eu tenho um chamado de Deus. Aleluia, glória a Deus. Saiba disso nesta noite. Eu vim aqui da parte do Senhor para dizer a você que você tem um chamado da parte de Deus. Ninguém, irmãos, foi salvo por Jesus para estar somente assentado em um banco, ou simplesmente, é maravilhoso estarmos aqui, louvarmos, adorarmos, testemunharmos, sentimos a presença do Senhor, mas não fomos salvos pelo Senhor para nos limitarmos a este lugar. Amém? Você tem um chamado maior de Deus para atuar neste mundo, para trabalhar para o Senhor lá fora, na sua casa, no seu trabalho, onde quer que você for. Esse chamado continua, permanece, está sobre a sua vida, para você cumpri-lo para Deus. Se você tem um chamado de Deus, eu gostaria de lhe perguntar então, quem são os escolhidos, ou quem serão os escolhidos de Deus? Repita assim comigo: os escolhidos serão aqueles que cumprirão o seu chamado. Amém? É por isso que a Bíblia diz, irmãos, que muitos são chamados, mas poucos serão escolhidos. Por quê? Porque os escolhidos serão aqueles que cumpriram o seu chamado. Os escolhidos por Deus no final da prestação de conta, naquele juízo grande, tremendo, que um dia acontecerá, onde nós estaremos perante o nosso Deus. Aqueles que foram chamados prestarão contas diante do Senhor, e muitos serão achados em falta naquele dia. Então, quem serão os escolhidos? Serão aqueles que hoje cumprirão o seu chamado. Aí, quando estiverem diante do Senhor naquele grande dia, eles serão chamados para o reino do Senhor, porque a Bíblia diz que nós fomos chamados para morar no reino de Deus. Nós somos chamados para sermos filhos de Deus. Nós somos chamados para ser mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Glória a Deus. Mas para isso devemos cumprir o nosso chamado, para que isso aconteça em nossa vida. E eu lhe pergunto mais uma coisa: se você tem um chamado de Deus, qual é esse chamado? Qual é esse chamado? Será que realmente você sabe? Será que você está consciente de qual é o chamado de Deus na sua vida? De qual é a obra que o Senhor tem para realizar através de você? Será que você sabe? Há um chamado específico de Deus para a sua vida, com certeza. Amém? Nós vemos na Bíblia, irmãos, quando nós andamos e passeamos pelas páginas da palavra de Deus, nós vemos muitas pessoas que tiveram um chamado específico de Deus. Por exemplo, Adão foi chamado, entre outras coisas, para iniciar o povoamento do mundo. Noé foi chamado por Deus, ele recebeu um chamado para construir uma arca. Durante muitos anos da sua vida ele se empenhou naquele projeto. Moisés foi chamado por Deus para libertar o povo e para conduzi-lo a uma terra prometida. Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e tantos outros foram chamados por Deus especificamente para serem profetas do Senhor no tempo em que eles viveram. E o nosso Senhor Jesus, ele foi chamado por Deus como homem, quando ele desceu a essa terra, para ser o nosso Senhor, para ser o nosso libertador, para ser o nosso Salvador. Era um chamado específico que cada uma dessas pessoas tinham nas suas vidas. Existem chamados específicos para várias obras de Deus, irmãos, nesta terra. Mas eu quero lhe dizer também que existe um chamado geral de Deus, que vale para cada crente. E para esse chamado você não precisa esperar uma palavra específica, especial da parte de Deus, porque o Senhor já deixou esse chamado geral para cada crente aqui especificado na sua palavra. Nós não precisamos perguntar: Senhor, eu preciso de uma palavra, de uma ordem tua hoje para cumprir esse chamado. Não, irmãos. Existem chamados específicos e nós precisamos saber qual é o chamado de Deus específico em nossas vidas. Para que o Senhor te chamou? Mas é um chamado que é geral. É um chamado que nós não precisamos buscar a resposta do Senhor. E esse chamado, irmãos, é ir, é pregar o Evangelho, é ganhar vidas, é salvar almas das garras de Satanás e trazê-las para as mãos do Senhor Jesus. Esse é o chamado, que é um chamado geral de Deus para cada crente nesta terra. Nós fomos chamados pelo Senhor para ganhar almas para
para o Senhor, para tirar vidas das trevas e trazê-las para a luz, para tirar vidas da morte e trazê-las para a vida, para tirar as pessoas da maldição e trazê-las para a bênção do Senhor. Saiba, essa autoridade está sobre mim, essa autoridade está sobre ti, porque o Senhor tem nos dado esta autoridade. Irmãos, a igreja tem uma autoridade tão tremenda e tão grande que ela nem imagina. Se a igreja entendesse e conhecesse o poder e a autoridade que ela tem, irmãos, nós faríamos muito mais para Deus, e nós colocaríamos o diabo com seus demônios para correr, para ficar muito mais longe de nós. E você precisa entender então qual é essa autoridade que é sobre a sua vida e usar essa autoridade. Jesus certo dia disse: eis que vos dou autoridade. Olha só o tamanho da autoridade que nós temos como igreja do Senhor, como glória do Senhor Jesus aqui nesta terra. Eis que vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões e todo o poder do diabo. Amém? Olha só o tamanho da autoridade que nós temos, irmãos, como igreja. O Senhor nos chamou e para isso Ele nos capacitou. Nada pode nos parar. Em Mateus capítulo 16, Ele declarou: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por mais que o diabo tente, por mais que ele tente parar um servo de Deus, uma serva de Deus, uma mulher de Deus, um homem de Deus, um jovem de Deus, ele vai tentar, mas ele jamais vai conseguir. Porque a palavra de Deus diz que quando nós nos sujeitamos a Deus, quando nós estamos debaixo das suas mãos, quando nós estamos submissos ao Senhor, nós podemos dedicar contra Satanás, nós podemos bater de frente com ele, e nós não vamos fugir, mas ele vai fugir de nós. De cada crente aqui que tem autoridade e que tem chamado de Deus na sua vida. Esse chamado é tremendo, irmãos. É algo que só quem ganha uma alma pode entender. Só quando você vê uma pessoa saindo das trevas de verdade, vindo para a luz, e isso você olha e diz: foi através da minha vida, eu fui um canal de Deus, eu fui alguém que foi lá, eu anunciei o Evangelho, eu amei essa pessoa, eu levei a minha mão para ela, eu ajudei ela a sair do buraco em que ela estava, e hoje eu vejo ela transformada, restaurada, com um casamento diferente, com uma vida diferente, sorrindo, alegre, liberta das drogas, do vício. Irmãos, só quem ganha uma alma é quem pode saber o prazer, o sentimento que há no coração. É maravilhoso, irmãos. Não há preço, não há valor que pague o valor de uma alma verdadeiramente. E vale a pena. Quer dizer para você, vale a pena ganhar uma alma. E tem que ser uma alma, porque é uma de cada vez. Então às vezes nós erramos, irmãos, em tentar fazer muita coisa ao mesmo tempo. Se você dedicar tempo, oração, dedicação a uma pessoa de cada vez, você vai ver que será eficaz o seu trabalho. E eu lhe pergunto nesta noite: quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas almas você já foi usado pelo Senhor como um canal para conduzi-las aos caminhos da salvação? Quantas pessoas você já colaborou, já foi um vaso de Deus, como nós cantamos aqui esta noite, como as irmãs cantaram e declararam: eu quero ser um vaso, se tu quer me usar como um vaso, aqui está a minha vida. Quantas vidas você já tirou das trevas, foi usado pelo Senhor para tirar das trevas e trazer para a luz? Quantas pessoas você caminhou com ela lado a lado, depois que elas levantaram a mão para Jesus e vieram à igreja e continuaram, através de você, continuar orando por ela, dedicando a sua vida por ela, caminhando com ela lado a lado, até que ela pudesse caminhar sozinha com seus pés espirituais? Quantas almas você já ganhou para Jesus? Irmãos, essa é a maior obra que nós podemos realizar para Deus. Almas. O que o Senhor quer de ti nesta noite, eu quero lhe dizer: o chamado maior que Deus tem na tua vida para ganhar almas para o reino de Deus é trazer as pessoas para esse caminho que você tem caminhado, para essa felicidade que você tem sentido. Você tem que olhar para as pessoas do mundo e ver almas perdidas, e o seu coração tem que ser um coração que se compadece dessas pessoas. Irmãos, muitas vezes nós temos estado seco. Outro dia eu conversava com uma irmã aqui no Brasil, da Assembleia de Deus, e ela dizia: realmente, irmão, nós precisamos orar, porque a igreja tem estado sem ganhar almas para o Senhor. A igreja tem estado assim muito seca ou voltada para os seus próprios desejos e problemas e necessidades. Irmãos, quando nós nos voltamos mais para a necessidade do outro, o Senhor suprirá cada uma das nossas. Quando você trabalhar pelo outro, o Senhor vai trabalhar por ti. Quando você se der pelo outro e chorar pelo outro, deixar de chorar por você mesmo, pelos teus problemas e pelas tuas necessidades, Deus vai olhar para ti com um olhar de bondade e misericórdia.
E uma coisa, irmãos, que nós temos aprendido a pedir naquela nação onde nós estamos, lá no Japão. Nós vamos voltar daqui a um mês para lá novamente e vamos continuar a obra que o Senhor tem na nossa vida naquele lugar. Nós temos pedido, Senhor, coloque em nosso coração compaixão e misericórdia pelas almas desta nação, para que nós possamos orar por elas, evangelizá-las e trazer muitos para os teus caminhos. Porque é difícil, irmão, amar alguém que te despreza. Quando você está em outra nação diferente, ali você é desprezado, você é maltratado muitas vezes, você é colocado de lado, você é dito somente como operário e mão de obra barata. E é difícil muitas vezes você olhar para uma pessoa que te despreza e amar aquela pessoa e orar por ela e desejar a salvação daquela vida. É difícil quando você é uma esposa que tem um marido que te maltrata, que só te dá problema, que bebe, que fuma, que te ofende, e você amar aquela pessoa, orar por ela e desejar de todo o seu coração, com compaixão e misericórdia, a salvação daquela alma para o reino de Deus. É difícil. Quando Jesus disse a Pedro e aos discípulos, irmãos, que eles deveriam dar outra face, quando eles apanhassem em uma face direita, deveriam dar à esquerda, eles não entenderam aquilo naquela hora, e muitos deles disseram assim: Senhor, nos dá mais fé, aumenta a nossa fé. E Jesus falou assim: se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês dirão a essa montanha: remove daqui, lança-te ao mar. Eles pediram mais fé, irmãos, e Jesus estava dizendo: usem a que vocês têm. Ela é pequenina, mas enquanto vocês não usarem, ela não vai multiplicar. Vocês não terão mais fé, porque vocês não usam nem a que tem. Ele dizia aos seus discípulos: usem a que vocês têm, e ela vai se multiplicar em cada área das suas vidas. E pela pequena fé que vocês têm, vocês verão coisas grandes acontecerem, porque ela é pequena, mas ela está colocada na pessoa certa, no Deus certo, no Salvador certo, naquele que resolve o problema certo. A fé deles estava no lugar certo, irmãos. A nossa fé está colocada no lugar certo. Aleluia, glória a Deus. A nossa fé está no lugar certo. Nós vemos um budista, um shintoísta na nação em que nós estamos ali, e nós vemos, irmãos, pessoas ali que têm mais fé do que muitos crentes que nós conhecemos. Mas o que adianta? A fé deles é grande, mas é como se eles estivessem caminhando sobre um mar congelado, mas de fina camada. Eles têm uma fé muito grande, aquela fé até pesada, e faz com que eles afundem mais facilmente. Nossa fé é pequenina, irmãos, mas o lugar onde nós estamos caminhando era uma geleira de espessura muito grossa. Ela jamais vai rachar, ela jamais vai afundar. Nós estamos em uma rocha, irmãos. Nossa fé está baseada em um lugar seguro. Jesus é a base da nossa fé. Com Jesus nós podemos todas as coisas. Muitas pessoas não querem ir porque dizem assim: eu não tenho vocação, eu não sei falar, eu não sei me expressar. Irmão, a Bíblia diz que se você lê a palavra, se você vem à casa do Senhor, você ouve a cada dia a mensagem, quando você vem à casa do Senhor, na hora em que você for, na hora em que você abrir a sua boca para falar, para evangelizar, para falar para o teu familiar, para pregar para aquele que não é salvo ainda, o Espírito Santo vai colocar as palavras na tua boca. Ele vai te fazer lembrar daquilo que você ouviu. Ele vai fazer você lembrar as coisas necessárias e certas, específicas, para falar a cada coração que Ele colocar no teu caminho. Nós precisamos ganhar almas para o Senhor, irmãos. Nós precisamos ganhar almas para o Senhor. Nós precisamos ganhar vidas para o Senhor. Jovens, homens, mulheres, adolescentes, crianças. Nós precisamos ganhar almas para o Senhor. Eu gostaria de fazer mais do que emocionar você ou inspirar você, dar algum glória a Deus nesta noite. Eu gostaria, nesta noite, irmão, de abrir o seu entendimento da parte de Deus para a sua missão e seu chamado nesta terra como embaixador do Senhor Jesus Cristo. Nós somos embaixadores de Deus. É como se Deus, o apóstolo Paulo diz, é como se Deus através de nós clamasse. O Senhor não quer clamar através da sua vida. O Senhor quer olhar através dos seus olhos. O Senhor quer ouvir através dos seus ouvidos. O Senhor quer falar através da sua boca. O Senhor quer estender a mão através das suas mãos. O Senhor quer caminhar em direção ao aflito através dos teus pés. Quantas vezes, irmãos, quando nós éramos do Espiritismo, nós vimos as pessoas possuídas pelo demônio. Ele fumava 20 cigarros através daquela vida. Ele bebia várias garrafas de cachaça através daquela pessoa. E quando ele saía daquele corpo, nem o cheiro ficava. Ele usava o corpo daquela pessoa como instrumento para satisfazer os desejos que ele tinha, e não pode suprir porque é um espírito. Irmãos, muito mais o Espírito de Deus quer fazer através da sua vida, muito mais o Senhor pode fazer através de mim e de você.
Ele pode usar a nossa vida. O Espírito do Senhor, irmão, já não se move mais sobre uma carruagem feita de querubins. O Espírito de Deus já não habita mais em um templo feito por mãos de homem. O Espírito de Deus já não está mais no lugar santíssimo, como era no templo de Salomão, no tabernáculo de Moisés. O Espírito de Deus, Ele habita sobre nós. Ele está sobre a nossa vida, irmão. E quando Ele vem sobre nós, Ele nos capacita e Ele nos usa com poder e autoridade. Porque se você me conhecesse, você diria: verdadeiramente Deus é Deus. Deus pode transformar, Deus pode usar, Deus pode fazer. Porque eu jamais tive pretensão de ser usado pelo Senhor. Eu jamais quis estar à frente de nada. Era difícil até mesmo ir ao quadro na escola para apresentar um trabalho. Eu tremia mais do que tudo. Era difícil demais, irmão. Mas quando o Espírito do Senhor vem sobre a nossa vida, a Bíblia diz que nós fazemos proezas. A palavra do Senhor diz que Ele adestra as nossas mãos para a guerra. Mas a nossa guerra não é humana, não é carnal, ela é espiritual. A palavra do Senhor diz que Ele nos dá armas para destruir fortalezas, irmãos, que estão nas mentes e nos corações das pessoas. O Espírito Santo tem feito isso nesses dias. E eu, olhando para a minha vida, eu me vejo como uma prova disso, como um milagre do que o Senhor pode fazer e usar a vida de alguém. Porque, irmãos, ali naquela nação, se nós fôssemos contar quantas e quantas e quantas vidas nós já levamos a Jesus, chineses, brasileiros, filipinos, mexicanos, peruanos, paraguaios, vidas de várias nações, irmãos, nós poderíamos contar aqui centenas de pessoas que nós podemos ali trazer a Jesus, levar Jesus ao coração delas. E ali hoje na igreja em que nós estamos, aproximadamente 70 vidas servindo ao Senhor. 70 almas, irmãos, preciosas servindo a Deus. Irmãos, isso vale tudo. Isso vale tudo. Outro dia eu estava aqui e o nosso coração fica dividido. Sabe que quando você tem um chamado de Deus, não é fácil. Não é fácil cumprir esse chamado. Não vai ser fácil cumprir o chamado de Deus na sua vida. É bonito muitas vezes estar aqui na frente pregando, cantando, louvando, ou lá fora como missionário, falando de Jesus. É bonito, e muitas vezes nós olhamos e dizemos: ah, Deus, como eu gostaria de ser como essa pessoa. Mas, irmãos, o preço é alto. E nós, quando vimos aqui, o nosso coração muitas vezes fica dividido. Fazem quase 15 anos que eu não via minha família. Quando eu cheguei aqui, eu encontrei 9 sobrinhos que eu não conhecia. Meus irmãos todos casados, quando saíram daqui eram pequenos, todos solteiros, só uma irmã casada. Minha sobrinha de menos de 1 ano, hoje eu encontro com 15 para 16 anos de idade. Não convivi, perdi a convivência de 15 anos com minha família e com os meus familiares. Mas, irmão, a palavra de Deus diz que aquele que lança a mão no arado não pode olhar para trás. Não pode nem olhar para trás. Imagine então largar a mão do arado. Ele não é apto para o reino de Deus. É caro, irmãos, o preço muitas vezes para cumprir o chamado do Senhor. Mas eu digo para você, vale a pena. Vale a pena pelo que nós vemos Deus fazer, pelo que nós vemos Deus operar na vida das pessoas. Vale a pena, irmãos, anular nossa própria vida para cumprir o chamado de Deus. Você vai ter que abandonar sonhos. Você vai ter que levar a sua cruz a cada dia para cumprir o chamado de Deus na sua vida. Você vai ter que esquecer de você muitas vezes e deixar muitas coisas. Quantas vezes nós cantamos tantas coisas bonitas e falamos sempre dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos anseios, da vontade da nossa alma. Mas, irmão, se você quer servir a Deus, se você tem chamado de Deus na tua vida, e se você quer ser escolhido no último dia, eu te digo nesta noite, você vai ter que abandonar muitas coisas. Você vai ter que renunciar muitas coisas. Como vidas aqui têm renunciado, obreiros aqui têm renunciado muitas coisas para poder estar aqui hoje servindo a Deus. Poderiam estar fazendo a sua vontade, vivendo a sua vida, usufruindo, não é, dos seus bens, daquilo que já adquiriram, mas negaram, deixaram para usufruir no reino de Deus. Porque a Bíblia diz em Hebreus que o nosso descanso não é aqui. O nosso descanso não é aqui, irmãos. O teu descanso não é aqui. Cumpra o teu chamado e você vai ver, você vai receber um descanso eterno, um lugar de gozo, de glória. Que a Bíblia diz, irmãos, que as coisas deste mundo jamais poderão se comparar com a momentânea tribulação que você passar aqui nesta terra. Então cumpra o teu chamado em nome de Jesus. Eu queria abrir o teu entendimento e a tua visão para esse chamado que Deus tem na sua vida nesta noite. A palavra de Deus diz em Isaías 49:1 que o Senhor te chamou desde o ventre da tua mãe. Amém? Quem crê nisso? Levanta a sua mão assim, glorifica o nome do Senhor. O Senhor te chamou, irmão, desde o ventre da tua mãe. Assim como me chamou também quando eu estava lá ainda dentro do ventre da minha mãe sendo formado.
Aleluia. A palavra de Deus diz em Isaías 45:4 que o Senhor te chamou pelo teu nome. Quando o Senhor te chamou, irmão, Ele não se enganou porque você parece com outro. Não, o Senhor sou eu, é o outro. Não, Deus não se engana. Quando o Senhor te chamou, Ele te chamou pelo nome. Quando o Senhor te viu, Ele te conheceu pelo nome. O Senhor conhece a tua vida, Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu caminho, Ele conhece você melhor do que você mesmo. Aleluia, o Senhor te conhece e te chamou pelo nome, irmão, porque o Senhor não se engana. Em Gálatas capítulo 1, versículo 15, a palavra de Deus diz que o Senhor te chamou pela sua maravilhosa graça. O Senhor não te chamou, irmão, porque você é melhor do que ninguém. O Senhor não te chamou, irmã, porque você é formado ou porque você sabe falar muito bem. O Senhor não te chamou porque você merece. O Senhor te chamou pela sua maravilhosa graça. O Senhor me chamou pela sua maravilhosa graça. Porque eu me lembro, irmão, que quando o Senhor me chamou, eu gostava muito de louvar, fazia parte de louvor, formava grupo de louvor, fazia parte de mocidade, mas eu não me sentia apto para levar a mensagem do Senhor. E ali, irmãos, quando o Senhor me chama para dirigir uma igreja com 23 anos só, como diácono da igreja do Monte, assim como saí daqui, eu não tinha condições de pregar, não tinha sabedoria, entendimento, e foi difícil. Eu aprendi, irmão, na escola da vida, na escola da prática, na escola do Espírito Santo, porque essa é a melhor escola. Não é a escola do anel, não é a escola do diploma na parede. É muito bom estudar, mas, irmão, eu digo para você, nesses 15 anos, o Espírito de Deus é meu mestre, meu guia, meu professor. Eu tenho procurado fazer minha parte. Eu tenho toda a Bíblia de estudo que sai, pode ir lá em casa que eu tenho. Todo livro bom que indica eu tenho também. Toda pregação boa que indica eu também tenho lá. Eu procuro edificar minha vida espiritual. E o Espírito Santo me ajuda e me capacita. Graças a Deus por isso. O Senhor capacita, irmão. Quando a gente quer, Deus capacita. Quando o Senhor tem um chamado em nossa vida, Ele mesmo se responsabiliza em te capacitar. Em João capítulo 15, versículo 16, olha o que Jesus diz para você: não foi você quem me escolheu, eu te escolhi e eu te nomeei para que você vá e para que você dê frutos e que teu fruto permaneça. Amém? Não foi você quem me escolheu, diz Jesus. Eu escolhi você e eu te nomeei. Eu te fiz meu representante para que você vá e para que você dê muitos frutos e que o fruto que você der permaneça. No final do versículo diz assim: tudo que você pedir em meu nome, então você receberá. Aleluia. Quando nós frutificamos para Deus, irmão, Deus tem prazer em abençoar a nossa vida também. Aleluia. Nós sempre usamos esta palavra que nós lemos para dizer que Jesus prometeu estar conosco todos os dias das nossas vidas até a consumação dos séculos. Mas, irmão, segundo o contexto dessa palavra que nós lemos, foi essa última ordem que Jesus deu aos seus discípulos. Nós sabemos que Jesus, depois que ressuscitou, Ele passou 40 dias entre os seus discípulos, instruindo aqueles discípulos. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, ele diz que 500 pessoas, mais de 500 pessoas, viram a Jesus ressuscitado. E Ele passou ali 40 dias, irmãos, dando muitas instruções ainda para os discípulos. Instruções preciosas para eles darem continuidade à obra do Senhor, para eles levantarem o edifício da igreja sobre a rocha que é Jesus. Mas a última ordem que Jesus deu aos discípulos foi essa, que nós lemos aqui em Mateus capítulo 28, versículo 16 ao 20. Foi a última ordem que Jesus deu aos discípulos, irmãos, antes de ascender aos céus, antes de subir aos céus. Jesus ordenou àqueles discípulos: vão, façam outros discípulos de todos os povos, entre todas as nações onde vocês forem levados. Batizem esses discípulos e os ensinem a praticar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E com certeza, aí sim ele disse, com certeza, certamente, eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, irmãos, eu queria lhes dizer, não é com todos que Jesus está, não. Não é com todos que Jesus anda, não. Sabe com quem Jesus está? É com aquele que vai, é com aquele que evangeliza, é com aquele que vai e faz discípulos, é com aquele que não tem medo de as nações se Jesus enviar, é com aqueles que batizam almas, é com aqueles que evangelizam as pessoas e ensinam elas a guardar todas as coisas que Jesus tem ensinado a nós. É compartilhar. Em Mateus 10, Jesus disse àqueles discípulos: vão e digam às pessoas, é chegado o reino de Deus, e deem de graça o que de graça vocês receberam.
Irmãos, nós somos ricos. A Bíblia diz que pobres somos materialmente, mas somos tremendamente ricos espiritualmente. Nós somos ricos, irmãos. A nossa riqueza não é humana, a nossa riqueza ela é espiritual. E nós podemos enriquecer outras vidas também, através do ensino do Evangelho, através do ensino dessa palavra. Mas para isso você precisa se encher desta palavra. Para isso você precisa conhecer esse Deus na sua vida primeiro. E Deus quer se revelar a você. Deus quer te mostrar. Deus quer te mostrar. E em nome de Jesus eu declaro que isso acontecerá por esses dias. O Senhor vai falar contigo. O Senhor vai usar alguém que não te conhece. O Senhor vai te dar uma visão. O Senhor vai te mostrar em um sonho a obra e o chamado que Ele tem na tua vida. E o quanto Ele quer te usar. Muitas vezes você está aqui, irmão, me louvando a palavra. E você tem um flash assim em sua visão espiritual. De você muitas vezes aqui pregando a palavra. De você aqui louvando ao Senhor, de você lá fora evangelizando, de você trazendo vidas para o reino de Deus. E eu quero dizer para você, isso não é uma visão da sua cabeça, isso não é a imaginação da sua mente, é o Espírito do Senhor que já tem te falado, é o Senhor que já tem te mostrado como Ele quer te usar, qual é o chamado específico que Ele tem na tua vida, mas que Ele também quer te usar para ganhar almas, para evangelizar. Fale na tua simplicidade. Se você não sabe pregar, fala do que Deus tem feito na tua vida. Evangeliza falando o que o Senhor tem feito na tua vida e no meio do povo de Deus. E você vai ver, as pessoas vão ficar curiosas, elas vão ficar ali desejosas de vir e conhecer também esse Deus, de vir e ver acontecer na vida das pessoas e buscar pela vida delas também. Porque, irmãos, as pessoas estão lá fora precisando muito do Senhor. As pessoas estão lá fora, irmão, muitas vezes você vê o rosto delas. Você vê às vezes uma cara dura, muitas vezes, mas o coração está chorando. Quantas pessoas já encontramos assim? Homens grandes, altos e fortes, com a cara fechada. Mas quando irmãos ali evangelizavam no Japão, e aquela pessoa, irmão, irmãs, e uma irmãzinha, eu lembro, um dia dentro de uma vaga, de um fogão, ela estava indo para o trabalho, e aquele rapaz era um rapaz grande, forte, muito cara fechada, cara feia. E aquela irmã começou a evangelizar para aquele rapaz. O Senhor mandou ela falar do evangelho para ele. Irmãos, ali dirigindo aquele veículo, aquele rapaz começou a mudar o seu semblante, ele começou a chorar, porque Deus começou a colocar na boca daquela irmã as palavras que ele precisava ouvir. Todos olhavam para ele, tinham medo de falar de Jesus para ele. Mas, irmão, aquela pessoa precisava muito ouvir de Jesus. Quantas pessoas muitas vezes você vê alegre, feliz, o semblante dela é feliz e alegre, parece que tudo vai bem, mas quando você começa a falar de Jesus, ela começa a chorar, porque é só uma aparência, uma fachada. Ela está toda angustiada por dentro e tenta mostrar algo. Quantas vezes dentro da própria igreja, irmãos, lá no Japão mesmo, nós vimos ali pessoas que demonstravam estar bem, nunca vinham pedir socorro nem ajuda. De repente nós vimos elas sumir, desaparecer. A gente ligava, nem sequer atendia mais o telefone. E as pessoas perguntavam e diziam: o irmão sumiu, foi embora. Estava com um problema tão grande e terrível, que aquilo foi sufocando aquela pessoa até fazer ela se afastar de Jesus. Ela não buscou ajuda, ela não buscou socorro e mostrava uma aparência de que tudo estava bem. Busque socorro quando você precisar. Busque socorro em Deus, mas busque socorro dos seus líderes espirituais também, porque eles estão aqui para isso. Eles não podem adivinhar o que está se passando na sua vida. Às vezes as pessoas ficam revoltadas: porque o pastor não me ajudou, porque você não falou, porque você não veio pedir ajuda. Irmão, o diabo quer te destruir, sabe por quê? Porque ele sabe que grande é o chamado de Deus na tua vida, grande é o propósito do Senhor contigo, grande é a obra que o Senhor tem em tua vida. Por isso é que Ele quer fazer você parar, por isso é que Ele quer fazer você desistir, por isso é que Ele quer fazer você voltar atrás, por isso é que Ele quer fazer você abandonar a fé que você tem recebido em Jesus. Não volte para trás, não desista, porque é uma alma dependendo de ti, há uma vida que depende de você, ou muitas delas. Irmãos, nós estávamos naquela nação, chegamos ali em 1995. Eu lembro quando eu saí daqui, o pastor Jorge falou que Deus use vocês como missionários naquela nação. E eu no meu coração respondi: Deus me livre, eu quero trabalhar 2 ou 3 anos, voltar com os meus bens, com as minhas posses, e aqui eu volto a servir ao Senhor, porque eu sei que lá nem igreja tem.
E verdadeiramente foi isso que aconteceu. Quando chegamos ali, não havia igreja em canto nenhum, não havia lugar onde congregar. Nós fomos esfriando, trabalhando 29 dias por mês, horas e horas de hora extra por dia. E ali, irmãos, o trabalho ia nos envolvendo, o dinheiro que nós ganhamos e a intenção de construir alguma coisa na nossa vida material. Mas, irmãos, o homem faz planos, mas a resposta certa vem da boca do Senhor. Nós entregamos a nossa vida para o Senhor, irmão. Nós somos servos e Ele é Deus. Ele é quem manda agora na tua vida. Você não tem direito mais de fazer o que você quer, porque você pertence ao Senhor. A Bíblia diz que fomos comprados por alto preço. E quando estávamos ali, irmãos, fomos fazendo a nossa vontade, muitas coisas aconteceram, os nossos planos se frustraram, tudo foi por água abaixo, muitas coisas aconteceram no Brasil que nos fez entristecer. 2 anos estávamos sem congregar, até que o Senhor faz a 200 metros da nossa casa começar um culto 2 vezes por mês, 2 domingos por mês, o primeiro e o terceiro domingo. Mesmo assim, foram ali evangelizar no prédio onde morávamos. Ainda demoramos 4 meses para ir congregar, pela frieza, o esfriamento espiritual que estava sobre as nossas vidas. Fomos congregar, chegamos ali, não dissemos quem éramos, só que éramos crentes, já sendo obreiros. Ficamos quase 1 ano sem ajudar naquela igreja, só congregando. Vamos ficar aqui só um tempo, depois vamos embora. Ali fomos descobertos, porque não há como se esconder. Vimos a necessidade daquele lugar, começamos a trabalhar com louvor, fizemos um grupo de louvor, levantamos ali pessoas, ensinamos outras, e Deus foi assim usando a nossa vida. Daqui a pouco o pastor descobre que nós éramos obreiros, nos coloca então para trabalhar na igreja, para pregar, para dar estudo, e ali nós vamos nos desenvolvendo. Quando eu vi, irmãos, quando eu já vi por mim, dei por mim, eu já estava na frente de uma obra, dirigindo uma igreja numa cidade ali no Japão, sem querer, sem ter propósito nisso na minha vida, mas a necessidade era tão grande. Não é como aqui no Brasil, que tem 3 igrejas, uma colada na outra. Você vê muitas ruas por aí, uma atrás da outra, né? Ali a necessidade é muito grande, irmãos. Mas a prisão que está sobre as pessoas é muito forte também. E aí nós íamos orando. Não é como aqui no Brasil, você ora, os céus estão abertos. Ali é um peso terrível. O céu parece que é de bronze, a oração parece que não sobe. É uma luta terrível e constante em oração, para podermos estar firmes no Senhor e sentirmos a presença do Espírito Santo. Mas temos lutado, batalhado. Quantas vezes ali, irmãos, já são quase 12 anos que estamos dirigindo ali uma igreja. E quantas vezes nós desejamos parar? Quantas vezes nós vimos louvar o Senhor, pregar a palavra, e tinha 3 ou 4 pessoas no salão da igreja, um salão muito pequeno e simples. Mas 2 ou 3 vezes nós desejamos parar, vamos voltar para o Brasil, vamos embora e abandonar tudo isso. Mas Deus falava em nosso coração: não parem, porque almas virão. Almas virão. E ali, irmãos, nós chegamos naquele lugar a ter tantas pessoas que a janela teve que ficar aberta, e as pessoas no corredor de fora assistindo o culto, porque Deus honra a sua palavra. E quando saímos dali, hoje estamos em um salão já grande, de 2 andares, onde nós podemos servir a Deus ali com alegria. As pessoas vêm, porque você sabe também, e quando o lugar é muito simples, as pessoas olham a aparência. Estamos em um lugar que era um escritório, na verdade, o primeiro andar, um escritório muito simples. Ele nos deu um edifício grande. Nós alugamos um lugar muito amplo, muito grande. E ali pessoas e mais pessoas começaram a vir. Deus começou a salvar, Deus começou a curar. O Senhor ali curava câncer, o Senhor ali curava enfermidades terríveis. E as pessoas eram abençoadas, casamentos eram restaurados assim, dentro de 1 mês. Deus operava tremendamente ali, irmãos, porque Deus é o maior interessado em sua obra. E sempre nós dizemos: Senhor, nós estamos aqui, nós vamos fazer, vamos orar, vamos pregar, mas Senhor, Tu és o maior interessado. Então o Senhor opera, em nome de Jesus. E Deus, irmão, não deixava de operar, e não deixará em nome de Jesus, nem lá, nem aqui, porque nós temos chamado e propósito diante do nosso Deus. E assim o Senhor tem nos honrado, irmãos. Nós temos ganhado muitas almas para o Senhor. Só esse ano nós batizamos 15 almas para o Senhor. Para você saber como é difícil, teve anos e anos que nenhuma sequer nós conseguimos batizar, pela dificuldade e a dureza do coração das pessoas. Mas devido a Cristo, porque Deus quebranta, muitas vezes batido nas portas para evangelizar, e as pessoas diziam assim: não tenho tempo para esse negócio, eu não tenho tempo para Deus, para a igreja, porque eu trabalho muito, eu chego em casa 9 horas da noite, trabalho sábado, trabalho domingo, trabalho feriado, não tenho tempo para Deus. Sabe o que Deus
Deus fez? Fechou as portas, trouxe a crise. As pessoas agora, 5 horas da tarde, quando não, 3 da tarde estão em casa, trabalhando de segunda a quinta-feira, estão tendo tempo para Deus. Sabe o que estão fazendo? Aqueles que não estão sendo mandados embora com a ajuda do governo, porque nem tem dinheiro para passagem, estão sendo alvo da salvação, estão abrindo o coração, estão se quebrantando para o Senhor, porque, irmãos, com Deus não se brinca. Com Deus não se brinca. Quando Deus tem obra, não se brinca com Deus. O Senhor faz, ou vem pelo amor, ou vem pela dor, mas de alguma maneira vem. E bem-aventurado é aquele que ainda que pela dor vem ao Senhor, porque o Senhor que faz a ferida é o mesmo que sara. O Senhor é Deus, irmãos, e Ele honra e vela em cumprir a sua palavra. Nem uma letra desta palavra cairá por terra vazia. E o Senhor sabe, irmãos, qual é o propósito do nosso coração ali. Nós temos levado vidas a Cristo Jesus. Nosso lema não é placa de igreja, não é denominação, não é dinheiro, porque eu trabalho até hoje ali. Já 15 anos naquela nação, até hoje trabalho ainda ali, eu, minha esposa e os demais obreiros daquela igreja. Nosso desejo, irmãos, e nosso desígnio e vontade é ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e que Deus coloque esse chamado e esse propósito no teu coração de ganhar almas para o reino, de ganhar a tua casa, de ganhar a tua família, de ganhar os teus familiares, de ganhar os teus amigos, pelo poder do amor e do Espírito Santo em tua vida. Assim como eu disse, Jesus dizia aos apóstolos: olha, vocês forem feridos na face direita, deem na esquerda. Eles não entendiam aquilo, eles só entenderam, irmãos, quando eles foram cheios do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos ficar de pé nesta noite em nome de Jesus.